Amém. Louvado seja Deus por esse tempo de louvor. E agora nós teremos um tempo de meditação na palavra de Deus. E eu quero dividir um texto com vocês e dividir essa palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. E o texto base que eu quero falar com você essa noite se encontra lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. É um texto bem conhecido que fala sobre o milagre do azeite e que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Então a palavra de Deus diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Até aí. O tema dessa noite é como podemos superar as crises da vida, ou superando as crises da vida. Queridos, geralmente, os protocolos encontrados na palavra de Deus para vencer as adversidades, elas são os mesmos. Então, nós vemos pessoas, personagens bíblicos que atravessaram crises em sua vida, em sua caminhada, em sua trajetória de vida, e elas superaram, elas atravessaram essas crises, essas adversidades, essas lutas, elas atravessaram com os princípios elementares da palavra de Deus, com os protocolos da palavra de Deus, em sua essência. Eles aplicaram a palavra de Deus em suas vidas de forma prática. Eles aplicaram os ensinamentos da palavra de Deus em sua essência. E dessa forma eles puderam atravessar ou ultrapassar todas as dificuldades que eles encontraram durante a caminhada. E também, se nós hoje aplicarmos esses princípios, vamos chamar nessa noite de passos. Se aplicarmos esses passos, se tivermos essa consciência e aplicarmos na nossa vida na prática, a gente pode ultrapassar as nossas lutas. E talvez você esteja passando por um momento de crise. O país, o mundo, na verdade, está vivendo uma grande crise. Mas talvez dentro da sua família, dentro da sua casa, você está vivendo uma crise pessoal, uma crise particular, ou uma crise envolvendo toda a sua família, ou até mesmo no seu trabalho. Você está vivendo um processo muito difícil. Mas Deus, essa noite, Ele quer falar para você de como você pode superar essas crises, de como você pode atravessar essas adversidades da vida, por pior que seja. Então, o primeiro passo para, vendo esse texto, para que a gente possa ultrapassar ou superar as nossas crises, é reconhecer o problema, é admitir, é um diagnóstico. Isso é fundamental. Então, é necessário reconhecer a existência do problema.
Se quisermos vencer as adversidades ou essa adversidade, é necessário reconhecer que ela existe. Porque essa mulher que vemos no texto, irmãos, é bem conhecida por nós, esse texto. Essa mulher está vivendo um luto pelo seu marido. O marido tinha morrido, então era uma crise emocional. E depois de perder o seu marido, ela agora está prestes a perder a sua maior riqueza, que são seus filhos, por conta de uma dívida. Aí entra outra crise, a crise financeira. Essa mulher era uma mulher que acreditava em Deus, mas ela não estava isenta de lutas. Às vezes a gente acha que porque acreditamos em Deus, porque buscamos a Deus, porque servimos a Deus, não vamos passar por adversidades, por lutas, por crises. A palavra de Deus vai dizer, nos garantir que a gente iria ter dificuldades, iríamos ter aflições, iríamos ter lutas, iríamos ter crises. Mas a palavra de Deus também nos diz que, o próprio Jesus, que a gente podia ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, é reconhecer o problema. Não dá para tapar o sol com a peneira. É necessário reconhecer que precisamos de ajuda muitas vezes. É como se fosse um dependente químico de álcool ou de drogas ilícitas que precisa admitir que está doente por conta do vício. Enquanto ele não admitir em reconhecer o problema, reconhecer que ele está doente, reconhecer que ele precisa de ajuda, esse é o primeiro passo. Não funciona. Você pode prender ele, amarrar ele e levar ele para uma casa de recuperação e ele não vai ficar. Porque ele ainda não admitiu, ele não reconheceu o seu problema. E é necessário, se quisermos superar qualquer crise, é necessário a gente reconhecer e admitir que precisamos de ajuda. Vemos na palavra de Deus que o próprio Davi, quando escreve o Salmo 3, ele reconhece os seus desafios. Ele superou as suas crises, as piores possíveis. Ele superou reconhecendo os seus dilemas. Ele apresentava diante de Deus. Ele admite que existia uma realidade de lutas, de circunstâncias. No Salmo 3, ele vai afirmar, olha, o problema existe, Deus. No Salmo 3, ele vai dizer, Deus, são muitos os meus adversários. É muita gente que quer me pegar. Os meus inimigos querem me destruir. O meu próprio filho está me perseguindo. Era um momento onde o próprio filho estava perseguindo Davi. Imagine a crise desse cara. Imagine o problema desse cara. E ele não finge que não está acontecendo nada. Ele chega para Deus no salmo, escreve aquele salmo e fala, são muitos meus adversários. É uma realidade de circunstâncias. Não posso tapar o sol com a peneira. Mas eu sei que o meu protetor vive. Eu sei que eu posso me refugiar no Senhor. Mas não posso dizer que o problema não existe. Que os medos não existem. Que as preocupações não existem. Que as contas não existem. Que o problema na saúde não existe. Precisamos reconhecer, irmãos, seja lá qual for, reconheça o problema. Esse é o primeiro passo se você quer superar as suas crises. O segundo passo é buscar a pessoa e o lugar certo. Porque temos a tendência de buscar ajuda em qualquer lugar. Quando estamos precisando de um especialista, por exemplo, a gente, infelizmente, hoje vai direto no Google. Olha, estamos precisando de um especialista em tal coisa. Seja para casa, seja para o carro, seja para a própria saúde. A gente vai buscar
em qualquer lugar. Temos essa tendência. Muitas vezes a gente não olha a reputação, não olha o histórico daquele lugar e a gente tem problemas sérios no futuro ou no próprio presente, logo mais quando a gente toma essa postura de não buscar ajuda na pessoa certa e no lugar certo. É assim quando não tínhamos Jesus, irmãos. Quando não tínhamos Jesus, tudo que era indicado para resolver o problema, a gente ia. Não é verdade? Ah, é curador? Vai. Ah, é feiticeiro? Vai. Ah, é na irmãzinha? Vai. Leva no fulano para benzer? Vai. A gente ia para tudo quanto é lugar, que era para resolver um problema. Se um filho ficava doente, faz tal coisa, dá um chá, faz alguma coisa, vai no terreiro de macumba. Acende uma vela de 7 dias. A gente buscava ajuda na pessoa errada e no lugar errado, irmãos. Essa mulher, ela estava no meio de um problema, no meio do furacão, vamos dizer assim. Essa mulher estava numa crise de ter perdido o seu marido e está perdendo agora os seus próprios filhos, aquele que ela mais amava. Mas ela foi buscar ajuda naquele que podia ajudar de fato. Nessa noite, Deus ele te convida a você começar essa semana a buscar quem de fato pode te ajudar a resolver essa crise, a superar esse problema que você está vivendo ou tem vivido já há algum tempo. Busque ao Senhor. Naquele tempo, o intermediário entre Deus e os homens era o profeta. Devemos buscar, de fato, ajuda em certos especialistas? Devemos, para nos ajudar. Estamos precisando de, talvez na área emocional, talvez de um psicólogo? Vai, busque. Talvez esteja com problema em outra área da sua vida? Busque ajuda. Mas tem coisas que só serão resolvidas quando você buscar ajuda com homens e mulheres de Deus que podem te ajudar. E mais do que isso, vamos mais profundo. O véu já foi rasgado. Tem coisas que o homem e a mulher ele não vai poder te ajudar, mesmo sendo homem e mulher de Deus. Então, vai na fonte, vai em busca daquele que pode te ajudar. Você tem acesso direto diante do trono de Deus. Jesus já fez isso. Ele morreu para que você tivesse acesso ao Deus novamente. Então, se você está passando por um problema, queridos, se você está vivendo uma crise, volto a dizer, primeiro passo, reconheça, admita que você está vivendo. E segundo passo, comece a buscar na pessoa certa e no lugar certo. Você vai encontrar refúgio na pessoa de Jesus. Você vai encontrar consolo, conforto na casa do Senhor, na presença de Deus. É na presença de Jesus que você vai superar as suas dificuldades. O terceiro passo para nós superarmos as crises da vida, seja existenciais ou não. O que você precisa para a solução do problema já está em suas mãos. Ou pode estar em suas mãos, sabia disso? Aquela mulher estava com dificuldades, estava com problema, estava com a crise. E aí o profeta pergunta, o que você tem em casa? O que você tem em casa, mulher? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Uma vasilha de azeite. Muitas vezes damos essas desculpas. Queria muito servir a igreja, mas não tenho dons. Eu queria muito trabalhar na casa do Senhor, mas não tenho dons. E aí eu pergunto muitas vezes para essas pessoas que falam que não têm dons, porque todos têm dons, no mínimo um dom. Eu falo, o que você gosta mais de fazer? O que você gosta de fazer em casa? Talvez é com isso que você tem em casa que vai resolver a situação da sua crise que não tem dons.
Irmãos, quantas pessoas perderam seus empregos, perderam suas empresas por conta dessa pandemia e ficaram de mãos abanando assim, e agora o que é que eu vou fazer? E elas começaram a fazer um bolo, a vender uma coisinha aqui, a vender uma coisinha ali, a vender um salgado, café, chá, enfim, começou a surgir ideias, elas começaram a colocar coisas que elas gostavam de fazer em casa para vender, abriram um negóciozinho, uma barraca de, sei lá, cachorro-quente e estão superando a crise financeira dessa forma. Quantas e quantas pessoas estão fazendo isso? Estão fazendo um bico aqui, um bico ali, Deus vai dando estratégias e com o que ela tem, ela consegue se desenrolar e vencer a situação difícil que estamos vivendo como país. Talvez o que você precisa para experimentar o milagre de Deus em sua vida já esteja disponível em você. Uma vasilha de azeite. Qual a tua vasilha de azeite? Tem gente que está passando por uma crise, seja lá qual área for, talvez ela só precise de sabedoria para atravessar essa crise. Talvez ela esteja passando por um momento emocional da vida dela ou familiar de crise e só precisa estabelecer o perdão, ou pedir perdão, ou liberar perdão. Ela já tem disponível isso. Talvez essa pessoa, a crise dela seja com os filhos. Os filhos estão rebeldes, os filhos não querem nada com Deus, os filhos não querem nada com a igreja. E a única coisa que talvez a vasilha de azeite que essa pessoa tenha é a atenção. Os seus filhos, eles requerem apenas atenção. E você já tem em casa. Você já tem disponível esse azeite, essa vasilha de azeite. Então lembre-se, irmãos, que Deus, Ele já nos deu o que precisamos. Talvez nós, eu e você, não estamos usando essa vasilha, mas já está disponível em sua vida. Que você possa entender isso. O quarto passo para nós vencermos as nossas crises. Obediência. O versículo 3, o profeta diz: vá pedir vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, a toda a vizinhança. E o versículo 4, ele vai dizer: derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Então aqui vemos, irmãos, duas loucuras. Primeiro, ela pedir vasilhames a toda a vizinhança. Imagine se ela tivesse algum probleminha com algum dos seus vizinhos, ela tinha que pedir emprestado àqueles vizinhos. E depois a segunda loucura é: vá separando as que você for enchendo. Então pegue aquele pouquinho de azeite que você tem naquela vasilha e vai derramando nas outras. E a gente vê o processo de milagre, a multiplicação começando aí. Por mais que pareça loucura, precisamos obedecer a Deus, irmãos. Por mais que pareça loucura, obedeça ao Senhor. Por mais que as pessoas se chamem de louco ao seu redor, se é obediência, obedeça, porque o milagre, ele vai se realizar. Então, e a obediência aqui, que eu vejo é obediência total. Russell Shedd, um grande teólogo, ele sempre dizia que obediência parcial continua sendo desobediência. O que Deus requer de nós é uma obediência total. É uma entrega total. Por mais que pareça loucura, mesmo que se chame de louco, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Então, se você quer superar a sua crise, a sua adversidade, obedeça ao Senhor em tudo. Em tudo. Porque a gente vê que no versículo 5 ela fez isso. Obedeceu, fechou a casa, fechou
a porta com seus filhos dentro e começou a obedecer a Deus. E essa obediência é no secreto. As pessoas muitas vezes não precisam perceber ou ver que nós estamos obedecendo. Deus, Ele conhece a nossa obediência, mas é a nossa obediência do coração. Nem precisa expressar de forma externa. O que Ele requer de nós é um coração quebrantado, contrito e obediente à sua voz e à sua palavra. Versículo 6 diz que o milagre ele começa a acontecer e ela foi abençoada. Cumprindo alguns desses passos, se você quiser superar as suas crises, comece a perceber o milagre de Deus já acontecendo na sua vida. Comece esperando ou espere esse milagre acontecer na sua vida, o sobrenatural. Porque a crise daquela mulher, ela foi superada da forma menos esperada possível. Não era previsível. Ela não tinha noção que aquilo iria acontecer. E o versículo 7, o profeta vai dizer para aquela mulher: mulher, vá agora. Você já obedeceu? Vá. Venda o azeite e pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus, porque Deus ele continua fazendo mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Ele continua fazendo mais daquilo que nós idealizamos, daquilo que pensamos. Essa é a maravilha do nosso Deus. Esse é um Deus de aliança. Esse é um Deus de promessa. Esse é um Deus de milagres. Que quando nós pomos em prática esses protocolos, nós somos bem-sucedidos. Nós somos abençoados por Deus. Então, talvez você esteja vivendo na maior crise da sua vida, da sua história. Leia esse texto depois novamente. Pratique ele na sua vida, os princípios. E veja como Deus, ele garante a sua parte. Porque o desejo de Deus, irmãos, é que você supere essas crises. Deus ele não quer que a gente fique na crise, mas que a gente ultrapasse ele. Que a gente passe. E nós vamos passar por todas as crises que nós estamos vivendo hoje. Todas as crises que nós já passamos no passado, nós vencemos. Nós ultrapassamos. E não vai ser essa agora que vai nos impedir. Nós veremos o sobrenatural de Deus. Porque esse é o desejo de Deus. Que nós superemos essa crise. Mas Ele quer que nós superemos essas crises, sabe como? Acreditando na Sua palavra. Acreditando e confiando e aguardando as suas promessas. É assim que Ele quer, é assim que Ele deseja, é confiando na sua provisão. Para de confiar no homem, comece a confiar na provisão de Deus e falar assim: Deus, eu não sei como é que eu vou pagar essas contas que estão chegando já no começo do mês, mas eu sei que o Senhor vai fazer de alguma forma, de uma forma inesperada, mas o Senhor vai fazer. Eu sei que eu estou vivendo um problema na minha família, mas eu vou obedecer e eu vou crer na provisão que o Senhor vai dar conta do recado e vai transformar essa maldição em bênção. Que eu vou experimentar os milagres do Senhor na minha vida, na minha história, na minha família. Esse é o desejo de Deus, que você experimente, irmãos. Infelizmente, nós não temos vivido milagres porque nós não temos cumprido os protocolos. Os passos que Deus tem colocado para a gente seguir, a gente não tem seguido. E por isso que a gente não tem experimentado muitas vezes. Por isso que a gente tem vivido numa crise, dentro de uma crise por muito tempo, e não saímos dessa crise porque muitas vezes não olhamos para a palavra de Deus. Nós não reconhecemos os nossos problemas, nós não buscamos ajuda no lugar certo, na pessoa certa.
Muitas vezes nós não obedecemos aquilo que Deus tem falado conosco para a gente fazer. Às vezes a solução está nas nossas mãos, está em nossa casa, está na nossa vida e a gente não põe em prática. Mas eu volto a dizer, Deus quer e deseja que você supere essas lutas que você tem vivido. Ele quer que você vença todos os seus inimigos. Ele quer trazer dupla honra para a tua vida. Ele quer cumprir as promessas dele na tua vida. E que ele quer liberar o milagre sobre a tua vida. Mas precisamos acreditar sempre na sua palavra, aguardar a sua promessa, crer na sua provisão, que experimentemos o sobrenatural, mas que, além de tudo isso, ou em tudo isso, em todo o trajeto, a gente possa glorificar ao Pai, glorificar o nome do Cordeiro, aquele que vive. Deus quer que a gente passe, irmãos, seja em pastos verdes ou no vale da sombra da morte. Ele quer que a gente passe glorificando a Deus. Que eu e você possamos superar as nossas lutas, as nossas adversidades, glorificando ao Pai que está no céu. Tá bom? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Que você possa realmente superar toda e qualquer crise, vencer, glorificando a Deus e testemunhando dos feitos do Senhor na tua vida e na tua casa. Porque eu tenho certeza, a convicção, que Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida e através da tua vida. Cumpre os passos, vai obedecendo os passos. Ouça a voz do Senhor, ouça a direção do Senhor, que você será bem-sucedido, você será bem-sucedida. Porque grandes coisas tem o Senhor para realizar na minha e na tua vida. E ainda não passou ainda na nossa mente, no nosso coração, o tanto de coisa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, assim como essa mulher, ela experimentou a bênção de Deus na casa dela, o livramento de Deus na casa dela. Ela não perdeu seus filhos. Ela não perdeu seu bem mais precioso. Por quê? Porque ela reconheceu a sua limitação. Ela buscou na fonte. Ela obedeceu os pré-requisitos que o homem de Deus tinha falado. E ela experimentou o sobrenatural de Deus na vida dela. E ela pôde viver ainda por muito tempo com aquela bênção, com aqueles azeites ali. E porque ela creu na provisão divina. Ela creu e acreditou que o Deus dos céus continua sustentando toda a sua criação. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Eu quero orar nesse momento pela minha vida e pela tua vida. Talvez você esteja passando por um momento de luta ou luto muito grande. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero orar, mas quero te dizer uma coisa. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Então os olhos do Senhor, irmãos, continuam sobre a tua vida em todo o tempo. O Senhor não pisca. O Senhor continua com os olhos dele sobre a tua vida. Ele sabe a sua necessidade, ele sabe a sua dificuldade, ele sabe a sua angústia, ele sabe tudo o que se passa sobre a tua vida. E ele tem o melhor para você. Se há alguém nesse planeta que quer o seu bem, que deseja o melhor para a sua vida, esse alguém se chama Jesus.
de Nazaré. Confie nele e o mais ele fará. Vou estar orando e depois vamos finalizar com mais um louvor. E que Deus abençoe poderosamente a sua semana no nome de Jesus, tá bom? Pai querido, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai. Eu estou nessa hora, ó Deus, unindo minha fé, unindo o meu coração com a fé e o coração do meu irmão e a minha irmã, Senhor Deus, que estão participando desse culto nesse exato momento, ó Pai. E eu não sei, ó Pai, quais são os dilemas. Eu não sei, ó Deus, o que eles têm vivido, ó Deus, durante esses últimos meses ou talvez esses últimos anos, ó Pai, de crise. Mas eu sei, ó Deus, que tem um Deus que pode, ó Deus, mudar. Basta uma palavra, basta um toque, basta o Senhor querer mudar toda essa circunstância. Mas nós sabemos que tem coisas que exigem a nossa participação e que nós possamos realmente, ó Pai, também ser parceiros nesse processo de milagre, de transformação, de bênção, de cura, ó Deus, de libertação, de salvação, Pai. Portanto, ó Pai, eu coloco cada vida diante do Senhor, que o Senhor possa estar contemplando cada oração, ó Deus, que os teus servos têm feito diante do Senhor. E que o Senhor possa trazer, ó Deus, um tempo novo, um vinho novo, um tempo de alegria para os teus filhos, ó Pai. Assim como o Senhor trouxe, ó Deus, um refrigério, um alívio, Senhor, para aquela mulher, ó Deus, que não perdeu seus filhos. Assim, ó Deus, traz um alívio, ó Deus, um bálsamo fresco, ó Pai, para os corações dos teus filhos que aqui estão. Eu oro assim, crendo no teu agir, crendo que o Senhor tem, ó Deus, um tempo novo para cada um de nós. Portanto, Senhor Deus, que o Senhor possa ajudar, ó Pai, cada um dos teus servos que aqui estão, a superar as crises da vida, a superar as diversidades, as lutas, os embates, ó Pai, que a nossa vida, muitas vezes, ó Deus, nos traz. Portanto, eu oro e te agradeço assim, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que você possa ter uma ótima semana na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade, tá bom? Um grande beijo e fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.